Bom dia, amados irmãos. Antes de nós sentarmos, vamos chegar a Deus em oração. Querido Pai, nosso bondoso Deus, entramos à Tua presença mais uma vez nesta manhã de hoje e somos gratos que o Senhor nos acompanhou desde que nós chegamos. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou aqui. E ainda queremos depender da Tua graça e do Teu poder para que o Senhor esteja conosco nestes últimos momentos em que mais uma vez estaremos compartilhando a Tua palavra. Eu rogo que o Senhor esteja como pregador, unja-lhe com o seu poder e autoridade para transmitir unicamente e simplesmente a Tua palavra e também esteja conosco, estaremos sentados nas cadeiras, ouvindo a Tua palavra, Pai Santo, para que a boa semente que aqui for deixada possa cair em bom solo e de lá produzir bons frutos. Queremos orar e agradecer, deixando tudo nas mãos do Seu Filho Jesus. Amém. Podem tomar os assentos. A mensagem para o dia de hoje encontra-se na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 até 15. E vou proceder com a leitura. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E para o tema deste trecho, ou para esta mensagem, podem colocar o poder da cruz. O poder da cruz. Para quem sabe o significado da cruz, este tema pode ser meio irônico ou até duvidoso. Poder da cruz. E nós podemos ser como Natanael, que perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E podemos dizer: pode vir poder de uma cruz? Porque a cruz nunca foi símbolo de poder. A cruz nunca foi alguma coisa pela qual alguém poderia se orgulhar. O primeiro dito sobre a cruz, não exatamente cruz, mas madeiro, onde também criminosos eram pendurados, se encontra em Deuteronômio 21, versículo 23, na lei de Moisés, onde Deus dizia: a pessoa que for pendurada no madeiro, o seu corpo não pode ser removido, deve ser deixado por lá, porque maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então, uma pessoa pendurada no madeiro e mais tarde numa cruz era dita ou era considerada como uma pessoa amaldiçoada e não poderia se orgulhar por ter estado numa cruz, se é que ele poderia sair de lá vivo. E para os judeus, falar da cruz era um escândalo. E como é que a cruz era um escândalo para os judeus? Nesse caso, a cruz de Jesus Cristo. Porque os judeus vinham aprendendo por meio dos fariseus e outros mestres da lei que o Messias viria e lhes libertaria da opressão do Império Romano. E quando Cristo veio, as pessoas reconheceram, a minoria na verdade, reconheceram ele como o Messias prometido, aquele que libertaria o povo da escravidão. Mas este mesmo Jesus, o Messias prometido, acabou sendo crucificado. Para um judeu, era um escândalo. Jesus Cristo servia como uma pedra de tropeço até com a sua relação com Deus. Eles não poderiam continuar acreditando num Deus que, em vez de mandar um Salvador que lhes libertasse do Império Romano, os mandou um fracassado que morreu numa cruz. É assim como eles acreditavam. E isso era um escândalo. Para os romanos, a cruz era um meio pelo qual eles castigavam ou condenavam os criminosos mais piores daquela época. E por ser uma coisa tão desprezível, eles até poupavam criminosos que eram romanos. Se você era um romano, por mais que você fosse tão mau, você não seria ou não era permitido ser pendurado numa cruz. Apenas estrangeiros ou qualquer outra raça. E para os gregos, que naquela época representavam os gentios como nós sabemos que os gregos eram pessoas racionais. A filosofia, a maior parte da ciência surgiu por lá. Eles gostavam de questionar as coisas, o porquê das coisas. Então, você não poderia chegar a um grego e dizer-lhes que o salvador da raça humana
desta humanidade tão decaída, que está depravada rumo à perdição, é o Jesus Cristo crucificado. Isso não fazia sentido. E para os gregos, a cruz era uma loucura. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Não, quem dissesse isso era alguém que não tinha bom juízo. O raciocínio estava falhado. Então, como é que nós podemos ousar em afirmar ou usar este tema que diz o poder da cruz? Primeiro, nós podemos dizer, notar o que Jesus disse sobre a sua morte no livro de João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23. João 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23, diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Estas palavras foram ditas nas vésperas de Jesus ir à cruz. Em poucos dias, ele seria traído, seria condenado e, por fim, seria morto. E Jesus Cristo afirmou categoricamente que seria ou estava chegando o momento em que ele seria glorificado. Os gregos, ouvindo isto, que na verdade ele disse essas palavras para os gregos que vinham ver ele, não veriam juízo nenhum se eles soubessem que Cristo estava indo à crucificação. Como é que a crucificação de Cristo poderia ser algo pelo qual ele mesmo, Jesus, seria glorificado? Se ele estava indo morrer na pior condição possível, ia ser contado com os transgressores, foi crucificado no meio de dois malfeitores. Como que isso poderia ser alguma coisa pelo qual ele dizia: eu serei glorificado? Mas de fato foi isto que aconteceu. E é essa mesma glória da cruz de Cristo que nos faz não estarmos aqui reunidos no dia de hoje. Essa mesma glória de uma cruz que transforma vidas e vidas. Agora, no contexto do livro de Colossenses da carta de Paulo aos Colossenses que nós lemos, disse que essa igreja estava enfrentando muitas heresias. Heresias que diziam que Cristo Jesus era um espírito que associou-se a um corpo humano. E eles acreditavam que haviam duas forças nessa terra, não diferente do que ainda existe agora, que existem essas correntes. Existe uma força do bem e existe uma força do mal. Essa força do bem é a força que não se liga com este mundo. É uma força que não se envolve com este mundo, porque a carne é corruptível. Não pode existir relações entre a força do bem e a humanidade. E existia a força maligna, que foi, na verdade, esse poder maligno que criou este mundo. E eles dizem, é por isso que o mundo está em caos. E eles diziam que Jesus Cristo é uma emanação ou um pedaço desse Deus do mal, nesse sentido, mas que veio para tentar restaurar as coisas. É por isso que no primeiro capítulo deste livro de Colossenses, nós encontramos Paulo trazendo quem de fato Jesus Cristo é. Ele dizendo que, na verdade, ele é o Criador. Ele é quem sustenta todas as coisas do universo. Ele é o número 1 das coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, potestades e entre outras coisas. E também a outra coisa que eles acreditavam é que a santificação vinha por meio de práticas religiosas ou ritos religiosos, como, por exemplo, a yoga, que as pessoas usam para elevar o seu espírito, estar de bom humor durante o dia, coisas como essas. Então, eles acreditavam que por meio de práticas como essas, eles iriam atingir um nível de espiritualidade muito alto, além do culto aos anjos que eles prestavam. E existiam tantos judeus que vinham nessa igreja de Colossenses também para impor regras judaicas a este povo de Colossenses. Uma das coisas era mesmo a circuncisão, que eles precisavam circuncidarem-se, precisavam ainda cumprir com alguns ritos do judaísmo para estar em conexão com Deus. E também existiam esses gregos com essas outras teorias, suas filosofias, que vinham e afrontavam este povo. Neste contexto desse trecho que nós lemos, o apóstolo Paulo quer lhes mostrar que eles não precisavam fixar-se nessas filosofias ou nessas crenças judaizantes, porque a cruz de Cristo tinha poder. E nós vamos ver, ou teremos 3 pontos nessa mensagem,
mostrando qual ou como é que esse poder da cruz realmente age. Do versículo 13 até o versículo 15. E o primeiro ponto é este: a cruz vivifica os mortos. A cruz vivifica os mortos. Quando falo da cruz, não estou a mencionar da cruz do apóstolo Pedro, não estou a mencionar da cruz dos outros dois criminosos ou dos criminosos que estavam ao lado de Jesus, não estou a mencionar qualquer outra cruz que você tenha ouvido falar-se, sempre estou falando da cruz de Cristo. É essa cruz e somente esta cruz que de lá pode sair poder para vivificar os mortos. Não sei se vocês lembram, mas foi exatamente isto que aconteceu. Logo que Jesus Cristo entregou seu Espírito ao Pai, a Bíblia diz que ele expirou ou morreu. E a Bíblia continua dizendo: a terra se abriu, as rochas foram quebradas e sepulcros foram abertos. E muitos dos santos que dormiam desde os tempos antigos foram ressurretos e foram vistos na aldeia. Na verdade, aquela ressurreição dos santos era uma simbologia do que de fato a cruz de Cristo faz, que é a ressurreição dos mortos espirituais. Porque quem é vivificado ou quem precisa ser vivificado, ser ressuscitado, é porque antes estava morto. Foi assim como aconteceu com Lázaro, foi assim como aconteceu com o filho da viúva de Naim. Ambos estavam mortos e Jesus Cristo ressuscitou-lhes. Mas aqui disse que por meio da cruz nós fomos vivificados. Vivificados porque estávamos mortos. O versículo 13 diz assim mesmo: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Nós estávamos mortos. E essa morte é relacionada por duas coisas nesse versículo. Primeiro, como eu já citei, mortos pelas nossas transgressões. Transgressões são pecados. A Bíblia diz que o pecado nos matou. Desde que o pecado entrou na humanidade, quando Adão e Eva comeu do fruto proibido, a Bíblia diz que nós morremos. É o que Romanos 7, versículo 11, de fato nos ensina. Romanos 7, versículo 11 diz o seguinte: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. O pecado nos matou espiritualmente. Podemos estar aqui, se nós ainda não temos Jesus Cristo como nosso Salvador, respirando, andando de um lado para outro, fazendo movimentos, comprando, vendendo e entre outras coisas. Mas se nós não temos Cristo como nosso Salvador, nós estamos mortos, mortos espiritualmente. E isso significa que somos insensíveis a tudo o que nos remete à vida, a tudo aquilo que nos direciona a Deus. É como se nós rejeitássemos tudo aquilo que aponta para a luz. Se nós rejeitássemos tudo aquilo que nos leva à vida. É como se nós estivéssemos num deserto com um sol escaldante, morrendo de fato de sede, onde a próxima vida ou o próximo sinal de vida se encontra a 1000 quilômetros e alguém chega com aquele copo com água bem gelado e nos traz, porque ele entende que nós precisamos, mas nós rejeitamos, nós não queremos, somos insensíveis a essas coisas. É assim como nós reagimos com tudo aquilo que nos leva à vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, versículo 18, que o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, para salvar-nos, para nos tirarmos da morte para a vida, é loucura para as pessoas que estão perdidas. Esse mesmo Evangelho que regenera, que oferece-nos vida depois da nossa morte, para os perdidos consideram como uma loucura. Não lhes cabe na cabeça ter que aceitar uma coisa como esta. E como não bastasse não sermos, ou seja, sermos insensíveis a tudo aquilo que nos remete à vida, nós somos entregues naturalmente a tudo aquilo que nos conduz à morte. Nós poderíamos simplesmente não irmos em direção à vida e talvez permanecermos inertes, mas nesta vida não existe essa tal de... ou nós não podemos ser inertes. Ou estamos a seguir para a vida, ou estamos a seguir para a morte. E é isso mesmo. Enquanto rejeitamos a água naquele calor escaldante do deserto, nós pegamos num copo de veneno e tomamos.
é assim como nós agimos espiritualmente. Negamos a vida e escolhemos de fato a morte. E também a nossa morte pode ser notória pelo fato de nós sermos pessoas tão mergulhadas no pecado naturalmente. A Bíblia diz em Job 15, versículo 16, que o ser humano, um homem ou uma mulher natural que não tem Cristo Jesus, bebe a iniquidade como água. Então, aquela água que serve para refrescar nossa alma, nós trocamos e usamos o pecado para tentar refrigerarmos a nossa alma. Pecamos com satisfação, pecamos procurando por alívio, pecamos procurando pelo refrigério da nossa alma. E também Romanos 1, versículo 30, diz que nós somos inventores de mal, somos gênios. Quando se fala de inventores da lâmpada, de inventores de avião, todos nós ficamos maravilhados em conhecer essas pessoas, porque são pessoas habilidosas, são pessoas que têm um nível de inteligência muito alto. De uma forma geral, a raça humana possui também um QI elevado para pecar. Somos inventores de mal. Não me lembro do versículo, mas é Eclesiastes onde diz: Deus fez este mundo bom, mas os homens se perderam em muitas invenções. Não sei se o termo usado é esse mesmo, mas significa que nós começamos a até produzir pecado em locais que não eram para serem pecados. As bênçãos que Deus nos ofereceu, as coisas boas que o próprio Deus nos oferece para nos abençoar e vivermos para Deus, nós usamos elas e transformamos em maldições, em coisas ruins, porque somos naturalmente mortos. E também se diz que nós fomos mortos, ou fomos mortos, pela incircuncisão da vossa carne, ou da nossa carne, pela incircuncisão da nossa carne. Para nós entendermos isto, podemos abrir Efésios 2 e vamos ler versículo 11 e 12, que de fato esses dois capítulos, Efésios 12 e Colossenses 2, têm muita coisa em comum. Isso mostra que é do mesmo autor, não Paulo, mas Deus, porque Paulo poderia ficar confuso e não conseguir transmitir a mesma mensagem. Efésios 2, versículo 11 até 12, diz o seguinte: Portanto, lembrai-vos que outrora, vós gentios, na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, um incircunciso, ou ser morto pela incircuncisão da nossa carne, significava de fato isto. Nós sabemos que os judeus ou os israelitas tinham este costume de todo homem ser circuncidado no 8º dia. E todos aqueles que não eram circuncidados demonstravam, ou ser incircunciso mostrava o quê? Mostrava que você era uma pessoa sem Cristo. Também mostrava que você era separado da comunidade de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel era aquele povo, ou é aquele povo escolhido de Deus. Então, não ser do povo de Israel significava que você não era o povo escolhido, não era o povo de Deus. E também, você era estranho às alianças. Toda aliança que Deus fez com Israel nos era estranha, nós não fazíamos parte deste grupo. E também das promessas, todas as promessas que ele havia feito a Abraão e os seus descendentes, nós não estávamos fazendo parte. E também não tínhamos nenhuma esperança, como Jesus disse à mulher samaritana, porque a salvação vem dos judeus. Então, fora desta comunidade, nós também não tínhamos nenhuma esperança até da nossa salvação. E não tínhamos Deus no mundo. Deus se afastou de toda a raça humana e se concentrou apenas naquele povo judeu. Mas o versículo 13 para lá mostra que nós fomos introduzidos nesta aliança por meio da fé em Cristo Jesus. E mortos pelos nossos pecados e pela incircuncisão da nossa carne, é nessas condições que Ele nos vivifica. Vivificados porque éramos mortos. Nós não fomos recuperados. Nós não fomos melhorados. Nós não estávamos cocheando. Nós não estávamos rastejando em procura de água. Nós estávamos completamente mortos. E é aí onde Ele vem e nos vivifica. E esta ressurreição, ou este avivamento,
é baseada em Cristo Jesus. Não é uma ressurreição à parte de Jesus Cristo, ou separado de Cristo. Nós somos ressuscitados em Jesus Cristo, porque Cristo também ressuscitou dos mortos. É isso que ele diz no final, quando diz, vos deu vida juntamente com ele. Então, a nossa ressurreição, ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo dos mortos, é uma segurança da ressurreição, tanto espiritual, assim como também física, daqueles que têm fé em Jesus Cristo. É por isso que se diz, nós fomos ressurretos juntos com ele, juntamente com ele. Efésios 2:1 diz a mesma coisa, Efésios 5 também diz a mesma coisa, 1 Coríntios 15, 17 e 20 diz que se Cristo Jesus não ressuscitou, então não temos nenhuma esperança e a nossa fé é vã. E estamos a perder tempo aqui falando dessas coisas. Nós ressuscitamos porque Cristo ressuscitou. Então, é uma ressurreição baseada na ressurreição de Jesus Cristo. E o segundo ponto que mostra o poder da cruz é este. A cruz perdoa os nossos pecados. A cruz perdoa os nossos pecados. E o versículo continua dizendo, versículo 13, perdoando todos os nossos delitos, pecados, transgressões, perdoando todos os nossos delitos. O termo todos aí, de facto, significa todos. A cruz perdoa todos os nossos pecados, sejam pecados passados que você tenha cometido, sejam pecados que talvez você esteja cometendo exatamente nesses instantes, ou pecados do futuro. Nós fomos perdoados. O poder da cruz, ou a cruz, possui este poder para perdoar e limpar todos os nossos pecados, em tempo e também em gravidade. Todos os pecados no sentido de, também, mesmo que seja um grande pecado, como nós podemos classificar pecado em grande e pequeno, ou médio, ou ainda aquele inferior que nós não consideramos pecado. Jesus e a sua cruz possuem um poder capaz de perdoar até pecados horrendos. Fala-se, por exemplo, do Hitler. Ele é usado como a figura mais malévola que existiu nesta fase da Terra. Mas se Hitler, em algum momento antes de sua morte, ele de fato se arrependeu dos seus pecados e confiou em Jesus Cristo, não se assustem se quando chegarem aos céus e encontrarem aquele homem de bigodinho aqui, sentado em algum lugar, talvez ao lado do Abraão. Não se assustem. A cruz possui um poder para perdoar pecadores tão horríveis quanto ele, e que de fato não é nada diferente de nós. Se a graça de Deus, o Espírito Santo, não nos restringisse, nós seríamos capazes de fazer coisas piores. Judas nos diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. É simplesmente Deus que nos poupa de cairmos em pecados ainda graves. Agora, aqui está se falar muito dos termos dívida, como vamos ver mais tarde, por aí em diante. Escrito de dívida. Eu queria propor que os irmãos aqui, os caros presentes, imaginassem o seguinte cenário. Imagine que você viveu sua vida toda contraindo dívidas. Talvez aos homens mais perigosos dessa terra. E os cálculos batem e você não consegue. Você sabe, mesmo eu fazer o quê? Por mais que eu venda tudo que eu possuo, não é de conseguir pagar nenhuma ou nem 1% do que eu possuo como dívida. Aí, como solução, você diz, para livrar-me disto, eu vou tirar a minha própria vida. Isso de fato acontece. Há pessoas que, por causa do desespero de não conseguir resolver alguma situação, eles acabam tirando sua própria vida. E então, você tira a sua vida. E por lei, de fato, se você morreu, você não tem mais nada a pagar. Ninguém há de vir te acordar e dizer, vai, paga. Não. Juridicamente, você está livre de qualquer coisa. Você está livre de qualquer cobrança. Aquela coisa de dizer, quem tem alguma dívida com ele pode falar, é só por respeito por essas coisas. Mas, se você morreu, você já pagou tudo. Você não é mais culpado de nada. É isso até que Paulo diz em Romanos 7. Se alguém está morto, diz que a mulher está sujeita ao seu marido enquanto ele viver.
Morto, porém, o marido, ela está livre para casar-se com quem quiser. Então, quando você morre, divorcia-se de suas dívidas, já não são mesmo suas. Então, juridicamente, você está a agir sábio para fugir das suas dívidas quando aceita tirar sua vida. Então, você já se livrou desta culpa, de fato. Já está livre de cobranças deste mundo. Você já morreu. Aí, você já está lá 30 anos, só tem ossos, sua carne já se desfez em outras coisas por aí. Do nada, está a surgir um poder, uma eletricidade, raios de um lado para o outro. Aí você se descobre que está vivo de novo. Aí você é reconstruído e volta de novo à sociedade. E as pessoas sabiam que você estava morto. Imagine o seu credor voltando. Ah, sim, você já está de volta. Você deve-me. E é dessa vez que você há de me pagar. Como é que você reagiria? Você talvez diria, mas quem me ressuscitou? Para eu ter que de novo passar por essas coisas. Para eu ter que trabalhar, ouvir, ser cobrado, entre outras coisas. Talvez você odiaria até a pessoa que te perdoou. Então, Deus, Jesus Cristo, para evitar coisas como essas conosco, sabendo que nós temos uma dívida até impagável, Ele resolve essa situação. Porque nós, de fato, temos uma dívida a pagar. Uma dívida diante do próprio Deus. Aquele que nós não temos poder de negociação. Ele é justo e consegue aplicar justiça. É poderoso para aplicar justiça. E Cristo, se vocês forem ver, Paulo aqui faz união de tudo. Nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele não só nos vivifica para de novo termos que ser cobrados, para de novo termos que lutar e batalhar, tentar para resolver nossa situação de dívida diante de Deus. Não. Ele nos livra, aliás, nos vivifica de novo e Ele diz, não se preocupe, tudo aquilo que você devia já foi pago. Você não precisa ter que se esforçar, você não precisa ter que massacrar sua própria mente e usar da sua força para satisfazer o seu credor. Tudo já está pago, todos os seus pecados. E como não bastasse, grandes e pequenos, passados e presentes, todos eles já foram pagos. Mas Jesus Cristo iria nos dizer, ou nos diz, não é bem assim. Ou seja, esses pecados não foram perdoados como do nada. Não foi como no haja luz da criação, onde se diz, falou e as coisas se formaram, simplesmente assim. Não foi no Lázaro, levante-se. Não foi assim. Deus não disse, perdoados sejam os vossos pecados. E assim foi. Não. Sacrifícios tinham que serem feitos. Sangue tinha que ser derramado. Como se diz, o imortal tinha que morrer. O autor da vida tinha que perder o seu fôlego. E aqui se diz que Cristo cancelou o escrito de dívida. Acredita-se que nesse contexto romano, se você entrasse num calabouço ou numa cela, você encontraria em algum canto daquela cela uma lista dos crimes daquele homem. Então você entraria e saberia, estuprou, mentiu, enganou, entre muitas outras coisas. Traiu o César, entre outras coisas. Você iria encontrar. E também disse que quando este homem era crucificado por causa dos seus males, esta dívida ou esses crimes pelos quais ele era acusado eram pendurados, cravados com ele na cruz. Não sei se vocês lembram, mas também a acusação de Jesus Cristo foi pregado por cima dele também, quando se diz, este é o rei dos judeus. Até alguns soldados sugeriram ao Pilatos que escrevesse, diga que ele se fez o rei dos judeus. Então, é por se dizer o rei dos judeus, que ele está a morrer. Então, é de facto isto que aconteceu. Aqui se diz que esse perdão dos nossos pecados funcionou dessa mesma forma. Cristo cancelou o escrito de dívida. Outras versões dizem apagou. Apagou aquilo que era contra nós. E diz-se que esse escrito de dívida, outros como João Calvino, afirma que esse escrito de dívida, na verdade, é a própria lei.
a própria lei de Moisés. Olhando para a lei de Moisés, lá continha pelo menos 613 mandamentos, e que foram resumidos em 10 mandamentos. Você olhando para a lei de Moisés, pela incapacidade humana que nós temos de não conseguirmos cumprir a lei de Deus, nós olharíamos os nossos crimes. Ali vem, não roubarás, nós olharíamos, diríamos, eu roubei. Então, a lei de Deus é a primeira coisa que nos condena. É a primeira coisa que nós devemos a essa lei de Moisés. Mas também no contexto desta carta, pode-se dizer que eram os ritos, as cerimônias, todas essas coisas que os gregos ou os judaizantes vinham e introduziam neste povo, que eles tinham que realizar e fazer para serem aceitos diante de Deus. Mas também, pessoas como John MacArthur afirma que essa lista de nossa dívida são os nossos próprios pecados que nós cometemos. E é como se existisse, na verdade, Apocalipse 20 diz isso, que existe um livro da vida e outros livros. E as pessoas foram julgadas de acordo com o que está escrito naqueles outros livros. O que significa são livros das obras, livros de tudo aquilo que a gente vem fazendo. Então, essa lista está diante de Deus e é uma lista que está constantemente nos acusando. Esta lista pede para a nossa própria condenação, pede que sejamos satisfeitos. E é por isso que se diz que esse escrito de dívida era contra nós, é um testemunho contra nós, diante de Deus, no julgamento final, e o qual nos era prejudicial, nos prejudicava, como eu já li em Romanos 7, em algum versículo, onde diz que o pecado, tomando ocasião do mandamento, ele me matou. Então, a lei, não porque a lei tem problemas, a Bíblia diz ainda que a lei é justa e boa. Os mandamentos do Senhor são bons e refrigeram a alma, mas nós é que somos homens vendidos ao pecado e somos fracos demais para não sermos capazes de aproveitarmos a lei. 1 Timóteo 1,18 diz que a lei é boa se você fizer o bom uso dela, se você realmente entender o propósito da lei. Mas fora disso, a lei nos mata, ela nos prejudica, ela é contra nós. Então, a Bíblia diz que esse escrito de dívida, que era contra nós, que nos prejudicava, Cristo removeu ela inteiramente. Primeiro apagou o que estava lá escrito. E como não bastasse, ele levou esse escrito de dívida. E onde é que foi tratado esse escrito de dívida? Encravou, pendurou, cravou esta mesma lei na cruz. De novo, na cruz de Cristo. A sentença pela qual Jesus Cristo fora condenado não foi: este é o rei dos judeus, ou este se dizia ser o rei dos judeus. Se você pedisse qual era a sentença de Cristo, que ali não estava escrito, era a sentença de todos nós que estávamos aqui, ou os crimes pelos quais Jesus Cristo foi crucificado, o escrito de dívida, o que fazia Cristo ir à cruz e fazer com que ele fosse pendurado, na verdade, foram os nossos próprios crimes, os nossos próprios pecados. Cristo foi crucificado ao lado de uma lista, que na verdade é a nossa lista. Em todas as vezes que você mentiu, em todas as vezes que você roubou, em todas as vezes que você se prostituiu, desejou alguém que não é seu cônjuge, matou, foi ao feiticeiro, fez isto e aquilo. Tudo isto fez com que Cristo fosse ali pendurado. Se Deus pedisse que fosse lida os crimes, a acusação do réu, estas seriam os crimes. Não dele, mas nossos. Porque a Bíblia diz que Cristo nos ressuscitou e ele já tratou qualquer coisa que nos impedia de irmos diante de Deus. Não pode vir nenhum credor, não pode vir ninguém e chegar até nós e começar a nos cobrar coisas como estas. O diabo não pode mais nos acusar. É o que Romanos 8, acredito que seja versículo 33, diz, quando Paulo pergunta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? A resposta é Deus quem justifica, no sentido de ninguém. Eles já foram
justificados. Os pecados deles já foram tratados. Cristo já pagou por esses pecados. Por isso, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humilde e culto dos anjos, baseado em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Então, ele diz que ninguém pode nos cobrar no sentido de nós precisamos fazer certas coisas para sermos reconhecidos diante de Deus. Nós não precisamos de regras, nós não precisamos de obedecer à lei de Deus para sermos aceites diante de Deus. Porém, para não cairmos no erro de pensarmos que o cristão é livre para fazer tudo o que quer, a Bíblia diz, em Romanos 8, vamos abrir, versículo 2, lembre do que 1 Timóteo disse, primeira carta aos Timóteos disse: a lei é boa se você fizer o bom uso dela. Mas se você tiver a intenção de ser justificado por Deus por meio de cumprir regras, sejam da sua igreja, sejam de qualquer outro lado, você está a condenar a si mesmo. 1 Timóteo 1,18, mas agora queremos ler Romanos 8, versículo 2. Romanos 8, versículo 2. Diz o seguinte: porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Nós fomos libertos da lei do pecado e da morte. É impressionante como Paulo sempre relaciona a lei, pecado e morte. Em Romanos 7 fez a mesma coisa. Ele diz que em 1 Coríntios 15 também, o versículo que o nosso irmão Gustavo leu, diz a mesma coisa. Ele diz que o pecado usa o mandamento para a morte. Então, por isso aqui está a dizer a lei do pecado e da morte. Nós fomos libertos desta lei do pecado e da morte, da lei que nos conduzia à morte, porque nós queremos ser salvos por ela, mas na verdade ela nos condena, para estarmos na lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Nós vivemos em Cristo Jesus. Esta é a nova lei que nós possuímos. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, nós não somos pessoas livres para fazermos o que nós bem entendemos. Somos pessoas que devemos viver na fé em Cristo. E aqui diz também a lei do Espírito da vida, para dizer que nós possuímos o Espírito Santo, que é aquele que coloca em nós a vontade, a mente de Deus. Talvez seja 1 Coríntios 2, que diz que nós temos a mente de Cristo. Os cristãos possuem a mente de Cristo. Os cristãos raciocinam como Cristo deveria raciocinar diante de todas as situações que nós vamos enfrentar, porque nós possuímos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Se nós possuirmos o Espírito Santo, não precisamos de lei. É o que diz o versículo 23 de Gálatas 5. Contra estas coisas não há lei. Então, nós podemos ser bons, podemos ser mansos, humildes. Ou nós seremos mansos e humildes, agradaremos a Deus se nós somos cristãos e nós possuímos o Espírito Santo. Então, não precisamos de uma lista de regras que nós devemos cumprir para nos tornarmos santos. E vamos para o nosso terceiro e último ponto. A cruz vence o diabo e os seus súditos. A cruz vence o diabo e os seus súditos. Na verdade, a sequência aqui que nos é trazida por apóstolo Paulo, a ideia original é sempre a ressurreição, ou o sermos vivificados. Nós somos vivificados, de novo, não para termos que pagar nossa dívida, de novo. Não faria sentido. Melhor se nós permanecêssemos ainda mortos. E também, ele já eliminou, é isso que está a dizer, os nossos credores. Nós primeiro falamos da lei. A lei, como eu estava a dizer, é algo que nos acusa diante de Deus. Mas Jesus Cristo já cumpriu a lei para que nós não precisássemos mais cumprirmos ela para sermos salvos.
ele já cumpriu por nós. E o segundo personagem que pode nos acusar é o diabo. O diabo e todo o seu poder, o diabo e seus demônios e os seus anjos malignos, eles também podem nos tentar diante de Deus, podem nos acusar. E aqui no versículo 15 diz que, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É na cruz que Cristo venceu todos os poderes malignos que poderiam ser contra os cristãos. Ele venceu lá na cruz. É nesse sentido que nós até perguntávamos, é possível de uma cruz surgir poder? É possível, se for a cruz de Jesus Cristo. E desde a queda do homem, o diabo, se assim podemos dizer, tem tirado vantagem contra a humanidade. Ele tentou Adão e Eva e caíram. Inúmeras pessoas foram derrubadas pelo poder do diabo. Até que veio um tal de Jesus e o diabo não conseguiu derrubar Jesus. A primeira tentativa dele foi, se posso chamar isso de primeira tentativa, foi no deserto, quando ele tentou desviar a missão de Jesus, sugerindo que Cristo Jesus produzisse pão para provar que ele era o Filho de Deus. Quando ele sugeriu que Jesus Cristo se prostrasse ou adorasse ao diabo, quando ele sugeriu que Cristo se lançasse em precipício para tentar a Deus, Jesus Cristo conseguiu vencer o diabo pelo poder da palavra de Deus. Eu acredito que o diabo ficou confuso. De quem se trata? Quem é este homem? Se eu já consegui derrubar reis, já consegui estragar uma humanidade toda, quem é esse homem? Jesus Cristo deixava para trás na cruz o diabo finalmente. Ele esmagou definitivamente a cabeça da serpente, como se profetizou lá em Gênesis 3, versículo 15. E aqui diz que Jesus Cristo despojou os principados. Despojar é retirar todos os bens de uma pessoa. Ele, como Jesus também disse, amarrou o valente. Quando ele diz quem quer invadir uma casa e primeiro não amarra o dono daquela casa ou aquele valente para ficar à vontade. Então, Jesus Cristo amarrou Satanás e deixou ele imóvel. Não tem mais poder sobre os cristãos. Ele venceu, tirou-lhe todo o poder, tirou-lhe toda a autoridade que ele poderia possuir sobre os cristãos. É como se o julgamento do cristão fosse marcado e hoje é o dia do julgamento. Deus está ali no seu trono como juiz, nós sabemos que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo está lá do outro lado como o nosso advogado, e nós estamos no banco dos réus. E Deus pede a acusação. A dona Sheila, né, que era a acusadora daqueles que desviaram dinheiro, faz o papel do diabo nesse caso. Então, Deus espera pelo acusador e pela lista dos crimes cometidos pelo cristão. E o diabo chega na audiência sem nenhuma prova, sem nenhum conteúdo, porque na noite anterior, Jesus Cristo pegou no Satanás e tirou-lhe todas as provas que ele tinha contra nós. E ele tratou esta causa diante de Deus. Resolveu. Até podemos dizer, o julgamento vai servir para envergonhar o diabo. Simplesmente. Podemos assumir isto. Ele há de vir com toda a certeza, com toda a convicção que vai derrubar homens. Vai deixar pessoas ir ao inferno. Mas, para aquele que tem fé em Jesus Cristo e confia no sangue remidor de Cristo, qualquer sentença que o diabo pensar que há de ser, será completamente o contrário. O diabo vai esperar que nós sejamos lançados nas trevas exteriores, na fornalha ardente, onde o bicho nunca morre e o fogo não se apaga. Mas ele há de ouvir Deus dizendo: bem-vindo, servo justo e fiel, entre no gozo do meu reino e viva comigo para todo sempre. Será frustrante para o diabo, porque ele foi despojado de todo poder. E ele diz que publicamente os expôs ao desprezo. É de facto essa vergonha. Se o diabo tem adeptos, acreditem, ele está nesse momento gabando-se das coisas que ele consegue influenciar. Mas ele foi vencido na cruz.
E no final dos tempos, ele será completamente envergonhado. Ele será exposto ao desprezo. Ele vai se mostrar que ele não tinha poder nenhum, que na verdade ele era um cachorro mandado por Deus, como Martinho Lutero diz. A cruz de Cristo parece de facto ser um momento de humilhação, vergonha, ignomínia, desprezo de Jesus Cristo. Ver o Filho de Deus sendo despido, pendurado numa cruz, é algo que de facto é degradante, é algo que de facto envergonha. Mas na verdade, por detrás das cortinas, estava a acontecer a humilhação final e definitiva de Satanás. Jesus Cristo, estava a expor a vergonha de Satanás. Estava a mostrar que Satanás não tinha nenhum poder, porque se Satanás tivesse algum poder, ele faria de tudo para impedir aquela morte, que na verdade ele influenciou os Judas, como a Bíblia diz. Quando Judas comeu um bocado do pão, Satanás entrou nele e ele foi vender Jesus. Quando Satanás entendeu que aquela morte serviu para salvar pessoas, eu imagino o arrependimento que ele teve. Afinal era para isso. Eu não precisava ter entrado no Judas para incitar ele a atrair Jesus. Pilatos disse que tinha poder para libertar Jesus Cristo. Jesus disse: você não tem poder nenhum, porque esse poder, se você tivesse, você receberia dos céus. Mas não é assim como meu pai quer tratar este assunto. E Satanás envergonhou-se. É como se Cristo cortasse a cabeça do Satanás, esmagasse a sua cabeça e mostrasse publicamente, como aqui diz: eu venci o vosso adversário. Como em Apocalipse disse que o acusador dos nossos irmãos foi vencido, foi derrubado. E Satanás, é isso que ele sabe fazer. Ele é o acusador. O nome diabo significa isto, caluniador. Aquele que está diante de Deus para falar coisas que de facto são verdade sobre nós. Olhe este homem aqui. Este homem fez isso ontem, aquilo, entre outras coisas. Lembre-se do que ele fez com Jó. Jó era justo, não tinha nenhum problema, como a Bíblia diz. Mas Satanás conseguiu inventar alguma coisa, dizer: é porque você está a abençoar muito ele, então tem razão. Experimente fazer isto para ver se ele não há de fazer assim. Satanás sempre, o objetivo dele é tocar de facto no coração de Deus. Como se diz, mas ele não falou para Deus que são adversários. Talvez Deus teria se preparado melhor. Mas ele não chega a ser adversário dele, de Deus. Ele está a se castigar sozinho. Tudo que ele faz é para ferir Deus. Com Adão e Eva foi a mesma coisa. Vocês serão como Deus. De facto Deus não é bem assim como vocês imaginam. Ele não quer que vocês sejam como ele. Com Jesus foi a mesma coisa, com Jó foi a mesma coisa, mas aqui ele, pela cruz, ele completamente vencido. Qualquer coisa que seja contra nós, a lei de Deus que nos acusa, pessoas talvez, humanos mesmo, o diabo e seus anjos, os nossos próprios pecados que estão contra nós, todos estes foram tratados na cruz e completamente vencidos. Aí Cristo nos dá vida para nós termos uma vida nova, para agora vivermos em novidade de vida. Não termos que apegar nossa mente ao nosso passado. Não termos que apegar nossa mente às coisas que nós precisamos fazer para resolver nossa situação. Nós ainda não somos perfeitos, como Paulo diz, mas nós devemos esquecer o passado e prosseguirmos para o alvo, que é Jesus Cristo. E a morte foi completamente também vencida aqui. A morte faz parte desses poderes que foram vencidos por Jesus Cristo. E também, assim como o diabo, a morte tirou vantagem na humanidade desde os tempos de Adão. A primeira morte registrada na Bíblia é do Abel. Pessoas vêm morrendo até no dia de hoje, mas a morte já foi vencida. Nós podemos ver o que diz 1 Coríntios capítulo 15. Porque Cristo tirou o aguilhão da morte. 1 Coríntios 15, vamos ler versículo 54 na parte final. 1 Coríntios 15, versículo 54, parte final diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aqui encontramos mais aqueles três elementos: lei, pecado e morte. Então, Cristo, como é que Cristo venceu a morte? A morte que era contra nós.
como nós sabemos, teremos uma vida plena, eterna diante de Deus. Não haverá morte, como o Apocalipse nos promete. Essa morte foi vencida porque Cristo tirou o aguilhão, ou poder, que era a lei. De novo voltamos à lei. Era a lei, ou seja, o pecado usava a lei para nos matar. Mas tratada essa ideia de que Cristo obedeceu à lei para nós, não precisamos dela para sermos salvos, a lei já perde a sua força e, uma vez que o pecado dependia da lei para nos matar, já não pode mais nos matar. Então, todos os nossos inimigos já foram vencidos. Não há acusadores contra os cristãos no dia do julgamento. Se nós cremos em Jesus Cristo, se nós depositamos a nossa fé nele, nós devemos ter a certeza que de lá só sairemos vitoriosos. Nós somos mais que vencedores, como ele diz, por amor daquele que nos amou. Então, o apelo que eu trago no dia de hoje é de nós simplesmente rejeitarmos, ignorarmos qualquer coisa que nos impeça de chegarmos a Jesus Cristo e corrermos para Jesus, porque Jesus Cristo é a solução. Se nós pensarmos que devemos cumprir a lei, fazer essas coisas, quando falo da lei, talvez vocês pensem em grandes coisas, ir à igreja, por exemplo, fazer aquilo, dar esmolas, isto, e assim pensarmos que seremos dignos diante de Deus. A Bíblia diz que fazer essas coisas não nos levam para Deus, ao contrário, nos afastam de Deus, porque isso enche-nos do orgulho. Nós dizemos que somos bons porque, ou seja, Deus nos salvou, porque fazemos isto, aquilo e aquilo. Mas Deus não quer que a glória seja para nós. Deus quer que todas as coisas possam convergir em Jesus Cristo. Que Cristo seja o centro da atenção. Que quando nós chegarmos ao céu e sermos perguntados por que você está aqui, nós dizermos não por mim, mas é Jesus Cristo que fez tudo por mim. Então, vamos abandonar os nossos pecados, vamos depositar nossa confiança em Jesus Cristo e unicamente em Jesus Cristo. E só assim nós sairemos vitoriosos no dia do juízo final. Vamos orar. Querido Deus, nosso soberano Pai, rendemos graças ao Senhor e obrigado por ter estado conosco. Pedimos que o Senhor faça frutificar esta mensagem que nós ouvimos aqui. Nos ajude a nos inclinarmos aos pés da sua cruz, porque de lá emana poder para nos dar vida. Nos ajude, Senhor, a abandonarmos qualquer doutrina que nos afaste de Ti e nos ajude, Senhor, a estarmos mais perto do Senhor. Oramos e agradecemos em tudo nas mãos do Seu Filho Jesus. Amém. Eu já contente estou, achei Jesus, cheio de alegria vou, achei Jesus, gozo que o mundo traz, me pronto se desfaz, eterna minha paz, paz em Jesus. Posso eu envelhecer, nunca Jesus. Posso eu empobrecer, viver Jesus. Tudo me suprirá, sempre me valerá, nada me faltará, tendo Jesus. Quando o mundo acabar,